Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que felicidade ter você aqui hoje, terça-feira, dia 20 de janeiro, para meditar a palavra que está em Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. Meu nome é Leandro Bessa e eu quero orar por você hoje. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos meditando a palavra que está em Marcos, e essa palavra nos diz que Jesus está caminhando, e isso já diz muito, porque ele não está sentado num tribunal, ele não está em um púlpito julgando ninguém, ele está no caminho, no chão da vida, no meio do campo, e os discípulos estão com ele. E é dia de sábado, o dia perfeito, o dia santo, o dia certo, e é justamente nesse dia que aparece uma fome simples, uma fome humana concreta. Os discípulos começam a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Não é uma festa, não é um luxo, não é um abuso, é fome. É necessidade, é fragilidade humana no meio do caminho. E aí entram os fariseus e eles não perguntam se os discípulos estão bem, se eles comeram, o que está acontecendo. Eles perguntam uma coisa que quando a gente escuta com atenção assusta. Por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Percebe o que está por trás? É o coração que prefere a regra ao ser humano. É o olhar que vigia em vez de cuidar. É a religião que não consola, a religião que fiscaliza. E isso não é coisa antiga, isso é brutalmente atual. Porque até hoje existe gente que consegue perceber o erro do outro e não percebe a dor. Gente que identifica a falha, mas não enxerga a fome. Gente que ama a ordem, mas não ama o irmão. E tem um perigo ainda maior. Quando a pessoa faz isso com os outros, ela começa a fazer isso consigo mesma. Ela vira carcereira da própria alma. Ela vive numa fé de cobrança, de medo, de peso, de culpa. E aos poucos Deus deixa de ser pai e vira fiscal. E Jesus corta isso na raiz. Ele não discute no nível da casca. Ele vai buscar a escritura no lugar certo, no coração do sentido. E ele lembra Davi. Davi, o ungido, o rei. Davi, aquele que a tradição respeita. Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães que teoricamente não eram para ele. Não por rebeldia, mas por necessidade, por fome. E Jesus está fazendo uma revelação. Deus não criou a lei para esmagar o homem. Deus deu a lei para proteger o homem. E então Jesus solta a frase que muda o eixo da fé. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, o que é santo não foi feito para te prender, foi feito para te salvar. O que é sagrado não foi feito para te humilhar, foi feito para te levantar. O que é mandamento não foi feito para te sufocar, foi feito para te conduzir à vida. E aqui tem um ponto espiritual muito profundo que muita gente nunca percebeu. A regra sem valor vira idolatria. Sim,
idolatria. Porque você começa a adorar a forma, você começa a adorar o método, você começa a adorar o certo e perde Deus, que é maior que certo. E isso é terrível. A pessoa se torna religiosa e fica longe do coração de Deus. E Jesus vai além. Ele não para na explicação, ele assume a autoridade. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso aqui é Jesus dizendo: eu não sou só um mestre que interpreta, eu sou o próprio Senhor do tempo, eu sou o dono do sábado, eu sou aquele para quem o sábado existe. Ou seja, se você tem Jesus, você tem o sentido. Se você perdeu Jesus, você só tem o ritual. Agora eu te trago para dentro do Evangelho, para a tua vida. Quantas vezes você já se sentiu culpado por estar fraco? Por estar cansado, por não conseguir fazer do jeito perfeito? Por não ter força para manter tudo? Quantas vezes você se cobrou como se Deus fosse um patrão? Hoje Jesus está te libertando. Ele está te dizendo: eu não vim para te prender numa religião de peso. Eu vim para te ensinar a viver como filho. Eu vim para te dar descanso que cura. Eu vim para te mostrar que Deus não se alegra com a tua performance. Deus se alegra com a tua entrega. Mas cuidado, isso não é desculpa para viver relaxado. Não é isso. É uma chamada para viver com discernimento. Obedecer com amor e não com medo. Servir com o coração e não para provar valor. Guardar o sagrado sim, mas sem perder o humano. Porque a fé madura tem duas mãos. Uma mão que segura a verdade e a outra mão que segura a misericórdia. Quem solta uma dessas mãos cai no abismo. Ou vira permissivo e perde a alma, ou vira rígido e perde Deus. E Jesus hoje está te chamando para o centro. Ele está te chamando para Ele. E talvez o teu sábado hoje seja aquilo que você transformou em prisão. Uma exigência, um padrão, uma cobrança, um perfeccionismo espiritual, uma fé sem ternura. E Jesus te encontra no campo, no caminho, na fome, no real. E Ele te diz: eu sou Senhor também disso. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu quero orar por você. E antes da gente orar, eu gostaria que você escrevesse nos comentários como uma entrega madura. Coloca assim: Jesus, me ensina a te obedecer com amor, não com medo. Jesus, me ensina a te obedecer com amor, não com medo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E se você quer que o seu nome seja apresentado ao Senhor, se você quer fazer parte dessa família de oração, basta clicar na palavra inscrever-se e curtir essa oração para fazer com que a gente alcance mais e mais corações, que a gente consiga levar um pouco mais de Deus para mais pessoas. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o Senhor do sábado, Tu és o Senhor do tempo, Tu és o Senhor da nossa vida e hoje nós te pedimos, liberta-nos de uma fé que virou peso. Liberta-nos do espírito de acusação. Liberta-nos do olhar que fiscaliza. Liberta-nos do coração que compara. Liberta-nos da religião sem amor. Jesus, eu intercedo por essa pessoa que ora comigo agora. Talvez ela esteja cansada, tentando ser perfeita, tentando acertar sempre, tentando merecer amor. Senhor, quebra esse jugo. Ensina essa alma a descansar em Ti. Cura a culpa excessiva, cura o medo de errar, cura o coração endurecido, cura a fé fria, mecânica, automática e devolve a ternura de ser filho. Senhor, quando a nossa alma estiver faminta, não deixa que a gente se alimente de pecado, mas também não deixa que a gente se destrua com cobrança. Dai-nos discernimento, dai-nos equilíbrio, dai-nos verdade com misericórdia. Eu intercedo pela casa dessa pessoa, que o Senhor coloque paz onde há cobrança, que o Senhor coloque unidade
onde há crítica. Que o Senhor coloque descanso onde há opressão. E que o Senhor transforme essa família num lugar onde Deus é amado, não temido. E agora, com fé, nós oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê discernimento para viver a fé com verdade e misericórdia, e que Ele cure em ti a culpa que pesa e que Ele fortaleça em você a obediência que liberta. E que Jesus, Senhor do sábado, te conceda descanso verdadeiro, aquele que salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Bessa e eu rezo por você. E que hoje Jesus possa te lembrar que Deus não é carcereiro, Deus é Pai e Ele te ama muito. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.